De volta com o nosso Você Bonita para essa segunda-feira, só com um papo bacana. Aliás, a gente já abre o programa com um assunto importantíssimo: a saúde do intestino. Você sabe por que a gente tem que ter um intestino muito saudável? Dizem, inclusive, isso até o Dr. Roberto, uma vez que esteve ao programa, que hoje o intestino já é considerado o nosso segundo cérebro. A gente vai entender por quê. Mais uma vez, Dr. Roberto Navarro, seja bem-vindo. Obrigado, Como vai, Carol? doutor? Tudo bem? Bom, graças a Deus. Como Muito sempre, legal. adoro as ilustrações, adoro as comidinhas. Olha que bacana, pra gente Sabe visualizar. onde é que fica o intestino, né? Isso é muito... Não, é fantástico e é fundamental. Porque muitas vezes, é claro que quem não é da área da medicina e tal, tem umas dúvidas, né, doutora? Acaba lógico. falando O lugares... fígado tá do lado direito ou do lado Cadê o esquerdo? fígado? Onde Você é o falou do apêndice? fígado. Exatamente. A gente tem dor e fala assim, não, eu acho que é dor de não sei quem. Na verdade, não tem nada a ver. Então é bacana só que a pra gente... dar uma ilustrada aí, né? E mostrar, E né, ver, que olha só, ocupa uma grande é um parte tubo do nosso oco, organismo, o né? intestino é um tubo oco aí de mais de 4 metros de comprimento. E a ciência está realmente agora, Carol, dando uma olhada de maneira mais interessante para o intestino. Como você falou, hoje é realmente considerado o segundo cérebro. O intestino é muito além de um tubo que apenas absorve nutrientes e excreta aquilo que a gente não usa. E só de pensar em absorção de nutrientes, fala, bom, se a gente não conseguisse absorver tudo que a gente come, não ia adiantar nada comer. É verdade. Não é? Então, É verdade. assim, é mais do que a gente pode muito imaginar. mais. O intestino influencia em vários setores do organismo, Carol. Inclusive, eu coloquei intestino e imunidade justamente porque o nosso sistema imunológico também, ele parte dos anticorpos que são produzidos na mucosa do intestino. Então, o intestino também influencia diretamente na imunidade. Olha só, quando o intestino não está funcionando bem, a imunidade pode estar baixa. Independente de funcionar do hábito intestinal, Carol, e é exatamente isso que eu quero dar uma frisada hoje. Lógico que a gente precisa ter um hábito intestinal, evacuar, né, periodicamente, não ter fezes ressecadas, não ficar constipada, mas independente do hábito, da frequência intestinal, o intestino ele vai influenciar em outros setores do organismo. Olha só. Tá? No controle do colesterol, na imunidade, na prevenção de doenças inflamatórias, na prevenção do câncer do aparelho digestivo. Aí, o que eu quero frisar hoje, Carol? Quais os fatores que fazem a gente destruir o nosso grande patrimônio, que é uma flora intestinal equilibrada? Essa flora intestinal são seres que convivem lá no nosso intestino e que são responsáveis por N funções dentro do organismo, inclusive produzir vitaminas, otimizar a absorção de vitaminas que nós ingerimos, produzir substâncias que vão fazer o nosso sistema imunológico funcionar melhor. E o grande interesse hoje da ciência é compreender os fatores que desequilibram essa flora e os fatores que otimizam a mantê-los, essa flora, bem equilibrada. Proliferar as bactérias benéficas e evitar que as ruins tomem conta da região. Antes da gente entrar, então, nos alimentos e começar a falar sobre isso, doutor, eu queria te perguntar uma coisa. Quando a pessoa tem aí essa constipação, isso é genético? Pode ser genético? Pode. Existe uma tendência genética. Então, já sabendo disso, a pessoa tem que pensar ainda mais no intestino e se alimentar mais corretamente do que uma pessoa que não teria esse problema, né? Exatamente. Eu vou mostrar o que se recomenda hoje para a saúde do intestino, é que a gente ingira pelo menos 25 gramas dia de fibras. Vou te mostrar como é fácil conseguir isso com os alimentos. Olha, eu trouxe um exemplo de 25 gramas. E você ainda dá a quantidade para a gente ter uma noção, né? Então vamos começar a falar dos alimentos. Então, primeiro assim, quando a gente nasce e amamenta, lá no leite materno, Carol, a gente já recebe do leite materno os probióticos, os lactobacilos benéficos do nosso intestino. Que começam a proliferar durante toda a nossa infância. Só que, infelizmente, com o passar dos anos, a gente vai tendo contato com hábitos que vão matando essa flora gradativamente. Aí seriam quais fatores? As químicas nos alimentos, né? Então, agrotóxicos, medicamentos anti-inflamatórios, antibióticos que a gente vai tomando pelo decorrer da vida, bebida alcoólica, uso excessivo de laxantes, isso é muito preocupante, também não é interessante habituar só a funcionar o intestino com laxantes, principalmente alguns muito químicos. Então, com o passar do tempo, a gente vai destruindo essa flora. Então, o que a gente tem que pensar, Carol? Passo 1, tá? Preciso colocar para dentro do meu intestino bactérias benéficas, lactobacilos benéficos, que são os probióticos. Então, hoje, a própria indústria alimentícia
indústria passou a acrescentar probióticos em alguns produtos. Os produtos mais comumente acrescentados de probiótico no Brasil são os derivados lácteos. Então eu trouxe aqui o iogurte. Tá. Então quando falam que tem os probióticos, isso é verdade. É verdade, principalmente linhas onde há o acréscimo. Então tem linhas que você vai ver no seu mercado escrito com probióticos. Então isso é ótimo. Isso é ótimo, porque isso ajuda a recompor a flora que a gente vai destruindo periodicamente. Perfeito. Existe, inclusive, para crianças, durante a infância, leites enriquecidos em pó com probióticos. A indústria também se preocupou com as crianças, né? Que também usam antibióticos, também acabam tendo motivos para uma flora, às vezes, não tão equilibrada. Então, o passo número 1 é pensar em repor essas bactérias boas. Boas, exatamente. Eu trouxe para quem, por exemplo, odeia leite, derivados, existem suplementos de probióticos agora na forma de cápsulas, tá? Eu trouxe aqui, ó, a indústria, ela está preocupada também. Isso aqui é uma tecnologia, isso aqui é uma cápsula com outra cápsula dentro, pequenininha, porque os probióticos nos alimentos, qual é o problema? Quando chega na acidez do estômago, uma parte acaba morrendo. Então, aqui eles estão protegidos por uma cápsula para abrir só lá no intestino. Entendi. Tá? Só que use sob orientação médica, tá? Ou de nutricionistas. Não use... Importante também lembrar disso, sim, né? isso aqui não é uma carga grande de probiótico, isso tem as indicações, tá? Mas periodicamente, às vezes eu prescrevo meus pacientes que não ingerem alimentos enriquecidos de probióticos. Tá. Né? E qual seria a recomendação diária de... Uma cápsula, se for na forma de suplemento. Se for na forma de iogurte, um iogurte ao dia, né? Enriquecido com probióticos, né? Olha só. O suplemento, principalmente pós-uso de antibióticos, né? Quando você tem uma carga de destruição grande de bactérias benéficas, aí a gente pode usar a suplementação como para recompor essa flora. Eu vou fazer o seguinte, doutora, eu vou dar um recadinho, já volto, legal. Mas eu vou deixar uma pergunta. Já que a gente está falando dessa reposição, então, desses probióticos, depois de um período, então, tomando o antibiótico, como você falou, ou de um período que a pessoa tenha consumido... O cigarro também atrapalha? Um pouquinho, a nicotina também. O álcool é pior. Ou tenha consumido muito álcool. A pessoa sente que o intestino não... Como a gente sente que o intestino não está legal? Na verdade, essa é a minha dúvida. Como é que é essa história? Exatamente, Carol. A mudança do hábito. Meu intestino funciona normalmente, de repente começa a ficar ou preso ou solto. Entendi. Isso já é uma dica. Tá. Cólicas inexplicadas, dores abdominais, diarreias frequentes, sensação de estufamento. Isso tudo refere mau funcionamento do equilíbrio do intestino, tá? Mas vamos ver se a gente consegue hoje deixar pelo menos uma mensagem de como os pacientes, as pessoas em casa vão manter o seu intestino saudável. O ideal é ir ao banheiro uma vez ao dia, pelo menos. Não necessariamente, viu, Carol? O hábito intestinal tem pessoas que vão a cada 2 dias. Desde que as fezes não mudem a característica, sejam normais, não são ressecadas, não tem dor para evacuar, não quer dizer que tem que ir todo dia. Mas a média é que a gente espere que vá uma vez ao dia. Entendi, tá? Perfeito. Vamos lá, continuando. Para que as bactérias boas proliferem ou sobrevivam, elas precisam de comidinha. Elas também se alimentam. Então, o que a ciência descobriu? Que existem nos alimentos, está dentro do grupo das fibras, pequenas substâncias que são comidinhas para as bactérias proliferarem, bactérias boas. Tá? Que é um grupo chamado de inulina, fruto-oligosacárides. Aonde eles estão? Eu trouxe aqui os principais representantes. Olha que delícia. Nos temperos. Onde estão? Cebola, alho poró, alcachofra. Esqueci aqui que eu não trouxe batata yacon. Também tem essas pequenas fibras. Né? Chicória. Banana. Banana também? Também. Farinha de banana verde. Que muito bacana. É ótimo para alimentar essas bactérias boas do intestino. Tem aqui também no aspargo, na aveia, na soja, aqui eu trouxe fibra de trigo, tá? Tomate. Olha onde estão. Todos eles aqui são fontes de inulina, ou a maioria fruto-oligosacárides, que são comidinhas para a sobrevivência deles. Aquecê-los num tempero de um prato quente, tem tanto problema. Não perde? Não perde muito, não. Tá? Eles vão chegar no intestino e o que a ciência compreendeu? Achava que essas fibras chamadas inabsorvíveis não tinha muito fundamento, a não ser formar só o bolo fecal. Não, as bactérias que colonizam a inulina, os fruto-oligosacárides, dali surgem substâncias produzidas por essa
colonização nessas fibras, chama ácidos graxos de cadeia curta. O que eles fazem? Eles são combustíveis para o intestino, para as células do intestino se renovarem. Tá? Então, as células vão sendo trocadas no intestino. Então, isso é um combustível. Tem o butirato, propianato, acetato, são todas substâncias produzidas nesse mundinho, tá? Que são combustíveis para o nosso sistema imunológico trabalhar, Carol. Os nossos anticorpos formados na mucosa intestinal precisam desse combustível para agirem, para serem inclusive produzidos, tá? Então, essas substâncias atuam na reabsorção do colesterol, ajudam no controle do colesterol, ajudam a diminuir citocinas pró-inflamatórias, que a gente tanto fala aqui, que são substâncias produzidas dentro do corpo, Carol, que são responsáveis por aumento da pressão arterial, doenças cardiovasculares, alterações nos níveis de insulina. Então, é muito importante a flora intestinal estar bem desenvolvida, tá? E os probióticos, que são os lactobacilos, e os pré-bióticos, que eu disse aqui, são fundamentais na nossa alimentação. Olha só. Tá? Não consigo comer muito, existe a suplementação também. Existe hoje, por exemplo, você usa o pisílio. O pisílio você compra em casa de produto natural. É uma fonte de fibra, tá? Também aí muito importante. Você joga uma colher de sopa na salada, por exemplo, se você achar que está precisando complementar. Entendi. Né? Trouxe aqui a farinha da berinjela, que a gente vai fazer o prato hoje. E hoje é com farinha de berinjela que a Malu vai cozinhar? Fiz questão que esse prato tivesse farinha de berinjela. E a farinha de berinjela é fantástica. E porque tem fibras também. É uma fonte de fibras. Esse prato de hoje vai ser uma boa fonte de fibras. A gente tem que consumir quanto de fibras por dia, doutor? 25 gramas, Carol. 25 gramas 25 gramas. Todos os dias. De preferência. A média que a ciência conclui como não sendo nem muito nem pouco. Excesso de fibras não é legal, dá estufamento, atrapalha a absorção de alguns nutrientes, tá? Mas, em média, 25 gramas é o recomendado. O brasileiro ingere, em média, Carol, menos de 15. Nossa, tá? gente, Trouxe um exemplo de 25 gramas de fibras. Como que a gente consegue, então, 25 Olha gramas? como é simples, Carol. Não é muito, tá? 2 fatias de pão integral. Eu trouxe um com alguns grãos, mas capricha naquele com N grãos. Hoje já tem com 12. Que é maravilhoso. Daqui a Quanto pouco mais grãos, melhor. Porque a fibra tá ali, tá? 2 fatias, 2 colheres de sopa de aveia ou em flocos. Que também a gente pode jogar numa frutinha. frutinha. Flocos finos, tá? Aqui eu trouxe 2 maçãs pequenininhas, tá? Mas poderia ser uma só média. Tá? No almoço, uma concha média de feijão. Uma escumadeira de arroz integral. Tá? Integral. Eu coloquei aqui 4 folhas de alface médias, mas poderiam ser 2 grandes. Pelo menos uma mão, tá? Uma mão, não uma mão fruta, tá? Uma mão. De espinafre. Tá? E um tomate. Acredita que isso tem 25 gramas? É fácil. Fácil. E o brasileiro ingere muito menos do que isso. Isso porque eu não repeti o jantar, hein? Olha. Se repetir esse prato no jantar, tá? Perfeito. Tem proteína, tem alguma proteína que a gente encontra, doutor, na parte, tirando o feijão, que também é proteína? Aqui a proteína está um pouco na soja, na aveia e no feijão. Tá no feijão. Tá, mas as proteínas em geral, frango, peixe... Sim, aqui eu quis dizer as fibras, não quer dizer que vai comer só isso. A gente coloca esse prato falta a proteína, perfeito, né? Animal, embora tenha na vegetal. Tá, eu quis mostrar só a fibra, Carol. A fibra, não, perfeito. Então isso aqui, comendo isso aqui todos os dias... A gente vai ter uma geralmente, eu quis mostrar que dá para conseguir esses 25 gramas de fibras, Carol. Tá sim. E o nosso sistema imunológico, já que eu falei do sistema imunológico, também precisa de ácido fólico, vitamina C e zinco. Eu trouxe aqui alguns exemplos de alimentos que têm esses componentes. Ácido fólico tem aqui no brócolis, tá? Para o nosso sistema imunológico, tá, Carol? Que é ótimo. Frutas cítricas, vitamina C, frutas cítricas. Cogumelos comestíveis, tem o shiitake, o shimeji, que eu não sei se é shimeji ou shimeji. Tá? Tem gente que fala shimeji? Eu não sei, Carol, eu falo shimeji também. Às vezes uns falam shimeji, eu falo shimeji. Então, o shimeji e o shiitake, que são ótimos, inclusive no sistema imunológico. Trouxe o kiwi como fonte de vitamina C. Então, o que eu quero frisar aqui hoje, Carol? Que o nosso intestino precisa ser cuidado com carinho, tá? Evite hábitos que desequilibram esse sistema de flora intestinal em equilíbrio. Essa flora intestinal é o segundo cérebro, sem dúvida, ele influencia em vários setores do organismo. A ciência cada vez conclui mais dados na prevenção do câncer do intestino, na diminuição da absorção do colesterol, na imunidade. Não é só no funcionamento intestinal que a flora equilibrada traz benefícios. E sabe o que eu acho legal a gente lembrar também, doutor? Daqui a pouquinho o doutor Roberto vai voltar para a gente responder todas as dúvidas. Então, se você tem dúvidas, pode mandar para o Twitter, @Carol_Minhoto, pegar ao vivo, daqui a pouquinho ele volta para respondê-las. Mas também, nessa segunda etapa, a gente poderia falar do emagrecimento
também ligado ao intestino, né? Vamos fazer porque quantas são as pessoas que às vezes não conseguem emagrecer porque não tem um intestino legal? Vamos conversar. Tem relação, não tem, doutor? Alguma coisa tem, principalmente a fibra. A gente vai conversar sobre isso. Então tá bom. Então daqui a pouquinho o doutor Roberto volta, vai mandando as dúvidas, gente. Isso é um assunto muito bacana, que além de saber essa parte alimentar, que é importantíssima, a gente fala aqui sempre, e eu acho que é o mais barato que a gente tem para cuidar da nossa saúde, são os alimentos, graças a Deus, né? E deliciosos, só tem coisa gostosa aqui. Tudo mas simples. A gente vai falar também o que você pode e deve fazer no dia a dia, além da alimentação, para cuidar do seu intestino. O doutor Roberto volta daqui a pouquinho, então, e a gente vai bater mais papo. Vamos lá. Obrigada, doutor, por esse primeiro momento. Até daqui a pouco. Estávamos falando no início do programa sobre a saúde do intestino. Doutor Roberto volta mais uma vez. Seja bem-vindo para o nosso segundo momento. Vamos lá. Eu deixei uma perguntinha aqui para o doutor Roberto. A gente começou a falar, ele explicou os alimentos que fazem com que a gente aumente essas bactérias boas, que são fundamentais para o bom funcionamento do intestino. E aí eu pensei na relação do emagrecimento com o intestino. Tem relação, doutor? Com o ritmo intestinal, frequência, não, Carol. Por exemplo, quem vai no banheiro mais vezes é mais magro, quem não vai no banheiro tantas vezes é mais gordinho. Isso não tem nada a ver. Não, frequência não. Agora, as fibras, Carol, que a gente falou, aí sim, eu diria que tem uma influência direta, sim, que a ciência conclui, na questão da saciedade e do índice glicêmico. O que é índice glicêmico, Carol? Qual que é imagine assim, o nosso corpo, ele precisa de combustível o tempo inteiro, só que ele precisa de combustível para queimar. Certo. Tá? Se você põe gasolina no carro e não roda, tá? O que sobrou não é legal. Então, o corpo humano, o que ele faz? Tudo que nós comemos é combustível. Tá? O combustível preferencial, que o corpo mais tem facilidade de absorver e guardar, vem da glicose, que vem do carboidrato. Tá? O que é índice glicêmico alto? É quando você come um refinado, um açúcar, um doce, um arroz polido, branco, uma batata, uma massa, uma batata cozida. Índice glicêmico é a velocidade com que o carboidrato é absorvido. Quando o carboidrato vira glicose e é absorvido muito rápido, imagine o que o corpo pensa. Quanto combustível surgiu do nada, em grandes quantidades, tão rapidamente no meu sangue. Aonde eu vou? O que eu vou fazer com esse tanto de combustível? Entendi. Eu vou ter que, um pouco, já começar a usar dentro das células, tá? Só que o que sobrar, porque é uma velocidade muito rápida, é muito para pouco tempo. O que passou do ponto que na hora você não vai gastar, o corpo estoca para depois. Então, ele transforma esse excesso em tecido adiposo, em reserva de gordura. O que as fibras fazem? Lentificam a velocidade de absorção da glicose. A glicose vai sendo absorvida mais devagarinho. Entendi. Então, o corpo... Não dá tempo de estocar tão rápido. Não, o corpo humano tem tempo de pegar o que está entrando devagarinho e queimando aos poucos, porque a gente não para. O corpo humano é o tempo inteiro gastando energia. Entendi. Então, as fibras diminuem o índice glicêmico na hora da sua refeição. Então, toda refeição que contém fibra, você provavelmente vai ter esse índice mais controlado e vai ficar saciado por mais tempo, Carol. A saciedade, a fibra aumenta a saciedade. Porque vai jogando de pouquinho, então sempre vai ter essa energia. E a fibra no estômago faz com que o estômago se sinta, ele fica cheio mais tempo. Porque depois que o estômago esvazia é que volta a fome. Entendi. Então, a fibra também é importante para esse mecanismo de saciedade do corpo humano. Então, doutor, toda vez que a gente quiser comer, por exemplo, eu estou com vontade de comer uma massa, né? Um macarrão refinado. Uma vez por semana eu me dou de presente. Eu brinco que eu me dou de presente. Tem um restaurante que eu adoro em São Paulo que faz uma massa incrível. Eu falo, não, uma vez por semana eu me dou de presente. E a tua exceção, né, Carol? Não é a tua regra, isso é bacana. Aí é legal, né? Aí não tem problema. Não, problema Só que nenhum. para diminuir o índice glicêmico, então, desse macarrão que você se dá de presente uma vez na semana, você tem que colocar fibra. Fibra. O ideal seria que nesse prato, eu não sei se vai combinar muito, mas tivesse uma saladinha, uma folha. Então se você comer já com a salada, você já está diminuindo o índice glicêmico. Já está diminuindo, Olha que legal, gente, que dica ótima. Isso e você tem que comer bacana. junto, você pode comer a salada antes ou pode comer depois? Você quer melhor? Um pouquinho antes, durante ou um pouquinho depois. Tanto faz. Não pode ter um intervalo muito grande, de uma hora. Aí já não faz muito sentido. E a massa, se puder ser integral também. Melhor ainda. Aí, sendo integral, ele já vai sendo o integral tem índice glicêmico sempre menor que o seu similar refinado. Então, arroz integral tem índice glicêmico um pouco menor que o polido, a massa integral menos do que a massa tradicional. Então, doutor, quando a gente fala, na verdade, de alimentos que têm índice glicêmico, aproveitando até aqui dentro, né, da nossa pauta, não é que esses alimentos, eles vão engordar mais do que outros, mas esse índice glicêmico é que pode fazer engordar por essa absorção rápida. O índice e a carga glicêmica, Carol. O que é a carga? O índice é a velocidade. A carga é o
tudo que tem de energia nesse alimento, total. Tá. Por exemplo, a melancia tem índice glicêmico alto, porque ela é absorvida rapidamente, mas tem carga glicêmica baixa. O total de glicose que tem ali, de combustível, não é tão grande. A batata tem índice glicêmico cozida alto e carga glicêmica alta. O que a ciência está concluindo é que o índice glicêmico alto e a carga glicêmico alta em todas as refeições aumenta incidências de diabetes, doença cardiovascular e obesidade. Isso está claro. Tá? Olha só, gente. E basta bom senso para que você não faça isso sempre. Tudo bem de vez em quando, Carol, não sou radical. Eu acho que a gente tem todo o direito de comer uma massa muito gostosinha, de comer um docinho de vez em quando. A gente não pode fazer regra. O que a gente precisa é colocar mais fibra no cardápio, Carol. Entendi. Tá? A luta de nós nutrólogos é coloque fibra no seu cardápio. O brasileiro ingere pouquíssima fibra. Tá? E as fibras, além de todo esse processo que a gente falou agora de ajudar a regular, é combustível para a nossa flora intestinal. Tá? Então, a gente precisa ter esses alimentos todos que a gente vê que são todos muito comuns no dia a dia. Tem nada aqui que seja altamente difícil de encontrar. Não, muito simples. Tá faltando bom inclusive, senso. que servem como temperos de qualquer prato que você for fazer. Então, vai fazer o arroz integral, não precisa ficar colocando óleo, azeite, nada disso. Exatamente. Você pode colocar isso como tempero, fica ótimo. E eu dei o exemplo de 25 gramas de fibras, nem coloquei aqui a cebola, que pode estar na salada. Né? Ainda fui tímido. Isso é mais bom senso do que sacrifício, Carol. Olha só que legal. E sem dúvida, o nosso intestino precisa, sim, ser bem tratado, porque ele é responsável, inclusive, pelo controle de patologias inflamatórias. E a ciência tem tido preocupação com hipertensão, cardiopatia, doenças degenerativas cerebrais, obesidade, diabetes. Todas são consequências de quadros inflamatórios dentro do corpo. Entendi. E a nossa flora intestinal benéfica diminui citocina pró-inflamatória. Isso é bacana. Agora, doutor, por exemplo, já que a gente estava falando da carga glicêmica e do índice glicêmico, tá? É legal que a gente faça uma pesquisa e conheça a carga glicêmica além do índice glicêmico? Sim, a carga glicêmica... Eu nunca tive curiosidade de olhar a carga glicêmica. Tem tabelas. Legal. Como o índice glicêmico tem médio, baixo ou alto, ou por número. A carga também. O índice glicêmico abaixo de 70 é o índice glicêmico médio de 70, de 50, 80, médio, acima de 70, 90, alto, abaixo de 55, baixo. Carga glicêmica abaixo de 10, baixa carga glicêmica, de 10 a 20, média, acima de 20, alta carga glicêmica. Tem tabelas que dão essa dica. Agora, é legal... Agora eu já fiz uma relação aqui na cabeça. Para quem vai gastar, não tem problema. É isso que eu ia... Então, para quem gasta depois, quem vai para atividade física... Sem problema nenhum, Carol. Colocar fibra também é bacana antes de atividade física? Não, a fibra, ela vai frear a velocidade, tá? Então você vai malhar depois, o ideal é não colocar. Ou o atleta pegar aquele de elite, que vai gastar muita energia, vai treinar muito, vai entrar numa competição, ele precisa de energia. A velocidade com que vai entrar, não tem problema, ele vai gastar tudo. O problema do índice glicêmico é quando você não gasta e dá carga. Quando você come, vai dormir. Corpo humano é motor, comida é combustível, Carol. Você vai queimar esse combustível, você vai fazer uma viagem que você tem que colocar 20 litros no seu tanque, você vai rodar esses 20 litros sem problema nenhum, não sobra. O problema do metabolismo é quando sobra. Onde eu vou enfiar esse combustível que eu não queimei? Entendi. Então é tudo uma questão de quanto eu como, quanto eu gasto. Tá? Atleta gasta. Você vê atleta gordinho? Não. É meio difícil, né? Não sei aqueles lutadores de sumô, né? Exatamente, daí é outra modalidade, né, doutor? É outro papo, Mas né? então, de qualquer maneira, a gente tem que então ficar ligado nessa carga glicêmica também dos alimentos. Também. E colocar fibra para diminuir essa absorção. Para o índice glicêmico não ficar tão alto, para a velocidade ser mais lenta. E aí a pessoa então tem menos chance de engordar nesse caso. Tem estudos mostrando isso. Menos chance de ganhar peso pela saciedade que a fibra dá, menos tendência ao diabetes. Uma dieta rica em fibra é altamente protetora. Só não exagere, passa 50 gramas de fibras por dia, não, porque diminui a absorção do cálcio, do zinco, não é legal. E colocar numa frutinha, porque a gente já falou isso aqui no programa uma vez. Por exemplo, vou comer uma maçã de lanchinho da manhã ou de lanchinho da tarde. Posso colocar uma castanha junto, uma amêndoa, eu consigo quebrar o índice glicêmico dessa maçã? Também, se comer com a casca, o índice glicêmico já diminui, porque tem pectina, tem fibra na casca. Então, maçã e pera, coma com a casca, se possível. Se quiser colocar alguma coisinha a mais. Semente de chia moída tem fibra e diminui o índice glicêmico, só que tem calorias, óbvio, né? Tem que calcular essas calorias também. Só para não deixar de encerrar uma coisa que eu queria dizer. Você falou de comer intestino, emagrecer ou não. Tem pessoas que usam laxante para emagrecer, Carol. Não. Péssimo. Por favor, ninguém emagrece porque usa laxante. E ninguém emagrece porque usa diurético. Emagrecer não é diminuir água e nem eliminar fezes, por favor. Tá? Queimar gordura. É queimar gordura. Então, não façam isso, porque o uso indiscriminado de laxante é um dos desencadeadores de
disbiose, mau funcionamento da flora intestinal. Olha só, tá? Não gente, é muito bacana. Vamos ficar atentos a isso. E água? A água é fundamental. Fundamental. A hidratação do corpo humano é fundamental. Muita água. Aquela regrinha de fazer uma multiplicação com o peso funciona? Média, né, Carol? Pra gente ter uma ideia média, 25 a 30 ml de água por quilo de peso. Isso é uma média, assim. O importante é não sentir sede, porque a sede já é sinal que você se desidratou. Entendi. A água se toma por hábito. Eu faço isso no meu dia a dia. Deixo um copinho e vou tomando periodicamente. Se eu sinto sede é porque já estou desidratado. Né? Inteiro. Não é só até as 3 da tarde, 2 da tarde. Até porque fibra, bem pensado, Carol, fibra não resolve nada sem água. A fibra precisa da água para que ela estufe. Entendi. Então, fibra e água. Senão, não funciona. Muito bem pensado. Olha só, e eu penso nisso agora muito, doutor, porque como agora o neném tá comendo papinha, muita água. Água, o tempo todo eu como uma madeirinha de água lá pra ele. Água muita é fundamental, água, né? Água é fundamental. E agora tá chegando o verão mais ainda, mas a gente não pode esquecer também o dia que não tá calor, que tem que beber água. Exatamente. Só posso te agradecer. Vocês viram que máximo, a gente tá tudo ligado. Não é que aquela coisa, só isso engorda, só aquilo emagrece. Não, tá o metabolismo é bem complexo. Agora, fibra é sempre o nosso mocinho. Fibra é mocinho na saúde humana. Precisamos de fibra, tá? muita fibra. Sem dúvida. Só deixar a honra que eu e a Malu e os nutrólogos hoje, todos os colegas que me ligam, falam que legal, Roberto, a oportunidade que hoje né, vocês aqui da Gazeta dão para as informações. Isso é muito importante, Carol. Falar de saúde através da alimentação é fundamental. Eu me sinto honrado e falo em nome da Associação Brasileira de Nutrologia, na figura do nosso presidente, Dr. Durval Ribas Filho. A nutrologia é uma especialidade médica que está cada vez sendo mais divulgada, tá? Então, é uma honra ter participado desses 3 anos, apenas 2 comigo, 1 e meio, tá? Muitos, e a Malu, olha que e olha, a gente está assim, muito agradecido. E espero que fique mais 50 anos no ar. Sem dúvida, obrigada. Toda a sua produção. Pra gente, que é uma honra tê-lo aqui, porque o Dr. Roberto foi um achado. Leuzinha encontrou o Dr. Roberto, tinha visto o Dr. Roberto uma vez num outro programa, e aí ela roubou, já sabe assim, né, Leuzinha? Leuzinha é uma coisa. E aí, o doutor Roberto hoje faz parte dessa família. E com uma honra enorme, bonita. Carol. E a honra é toda nossa, porque você, de fato, doutor, quando eu falo assim, trazer convidados fantásticos, a equipe vai atrás sempre de convidados muito, muito, muito bons. Mas o doutor Roberto está num patamar, assim como vocês sabem, ali, ó. E eu que fico honrada em poder ser sua paciente, além de tudo. O doutor Roberto cuidou da minha gravidez, tá cuidando. Agora ainda tô amamentando, né, doutor? Mas depois que eu parar de amamentar... Tô cuidando do Oswaldo. Aí tá cuidando do marido. Olha, é fantástico. E isso, gente, é uma aula. Cada vez que ele vem aqui, sempre às segundas-feiras, quinzenalmente, vocês podem e devem aprender muito. Façam anotações, tenham sempre isso, porque pro resto da vida, todas essas informações que o doutor passa aqui no programa, eu só posso te agradecer. Eu que agradeço, Carol. E eu vou deixar um site aqui para vocês, que é um site que eu adoro, que o doutor Roberto e a Malu cuidam com muito carinho, que é o Pé da Cozinha, www.pedacozinha.com.br. Dicas de receitas rápidas, saudáveis e fáceis. Isso é fantástico. Não adianta falar para o paciente, você tem que mudar a alimentação sem ensiná-lo. Não é verdade? Tem todas as dicas para uma alimentação saudável, bem bacana. Obrigada mais uma vez, doutor. Eu que agradeço, Carol, de verdade. E a toda a sua produção maravilhosa. Obrigada pelo presente, da cartinha que vocês mandaram. Vocês são muito queridos, muito carinhosos. Isso é muito pouco, perto do que realmente a gente deveria fazer. E ele volta daqui 15 dias com uma Vamos falar de saúde dos ossos e dentes. Olha que máximo! Ossos e dentes, tá fechadíssimo. Então, vamos lá. Daqui 15 dias, o doutor Roberto volta, ossos e dentes, aqui no nosso Você Bonita. Não percam. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Um beijo.